E aí ela decidiu que se o mundo vai acabar, pelo menos queria dar umas boas risadas antes do fim. A incrível história real de um casal que foi azeda demais para parecer verdade. Eu sou a celebrante Ana Paula Rossi e eu tava lá. Nomes podem ter sido alterados para preservar as identidades. Tudo começou com a Sandra. Ela é daquelas mulheres que tem o riso fácil e o sarcasmo afiado. Sabe aquela pessoa que consegue achar graça até no meio do caos? Durante o isolamento da pandemia, ela estava trancada no seu apartamento em São Paulo. E aí ela decidiu que se o mundo vai acabar, pelo menos queria dar umas boas risadas antes do fim. Ela não estava buscando um príncipe, ela só estava buscando alguém que pelo menos não fosse chato. Em outro canto da metrópole vivia o Jack. O Jack é aquele cara que tem aquela energia assim meio caótica, sabe? Uma falta de noção que chega até a ser meio charmosa. Enquanto o mundo tava em colapso, o Jack tava na cozinha dele abraçando uma geladeira para não esquecer de como era um toque humano. E o milagre deste encontro aconteceu lá no Santo Tinder, padroeiro do amor moderno. A Sandra deu de cara com uma foto desse Jack que estava assim fazendo uma pose de homem sexy de revista, mas ele estava sentado num sofá tão esquisito que parecia mais um instrumento de tortura medieval. A legenda dizia: "Olá, sou mais bonito ao vivo. Confia." Ela riu alto e deu like na hora. Mais tarde, depois do match, conversando, veio o choque. Eles estudaram na mesma escola e, além disso, Jack tinha sido colega do irmão dela. O mundo é um ovo mesmo. E o Jack era a gema mais engraçadinha que a Sandra já tinha conhecido. A partir daí, as chamadas de vídeo viraram o refúgio deles. Eles não falavam de tragédias, eles só falavam bobagens mesmo. O Jack mandava mensagens dizendo que o pé de limão da casa dele estava produzindo mais do que a economia mundial e que ele estava pensando em abrir uma embaixada cítrica em seu próprio quintal. A Sandra respondia com ironias finas, dizendo que o apartamento dela estava tão silencioso que ela já estava começando a entender o idioma das plantas de plástico. Aí veio o golpe de mestre do Jack. Ele montou uma cesta inteira de limões do seu quintal e deixou lá na portaria do prédio da Sandra. Mas não eram limões comuns. Cada limão tinha um post-it colado. Um tinha um emoji de risada, o outro com uma pergunta: "Por que você riu de mim?" E tem outro: "Tá com saudade?" E um lá no fundo tinha o endereço de uma farmácia. Ele ligou para ela lá de baixo e quando ela apareceu na varanda, ele só deu um tchauzinho e saiu correndo que nem um adolescente. Agora me diz uma coisa, você também daria um like num maluco desses? Ah, você já deu, né? Comenta aí que eu espero, vai. O apartamento da Sandra agora tinha cheirinho de limonada fresca. E a Sandra nessa altura já estava arrastando um caminhão pelo Jack. E o encontro, obviamente, era inevitável a essa altura, mas como? Todos isolados e com medo, claro. Mas mentes treinadas para rir são sempre as mais criativas. O encontro foi o mais inusitado da história. Foi numa farmácia. Numa farmácia? Sim, numa farmácia, porque lá eles fizeram o teste do Covid. Mas que ideia maluca e fantástica, né? Eles queriam se tocar, eles queriam se abraçar, mas também queriam ter certezas. O Jack chegou primeiro, ele estava nervoso, vestindo um terno e de máscara. Quando a Sandra entrou, o primeiro pensamento dela foi: ufa, pelo menos ele veio. E eles fizeram o teste do Covid na farmácia, naquele lugar inóspito, lado a lado, em silêncio, esperando aqueles minutos que pareciam séculos, enquanto o farmacêutico olhava para os dois estranhando tudo. E quando o resultado saiu, negativo para os dois. O Jack deu um pulo de alegria que quase derrubou uma prateleira de vitaminas. E eles se abraçaram, ali mesmo, no meio do corredor de higiene pessoal. Foi um abraço apertado, com cheiro de álcool gel e de alívio. A Sandra se afastou um pouco, olhou para ele e soltou aquela pérola: "Jack, você tem cheiro de limão." E dali eles foram pro apartamento dela, chamaram o Zé Delivery e ficaram por lá até terminar o isolamento. Quando um homem decide que o humor
é a sua melhor arma e uma mulher entende que a leveza é o maior ato de coragem, o universo não tem outra escolha senão abençoar. E eu tava lá, celebrando esse encontro que começou com alguns limões azedos e terminou com uma doce vida inteira juntos. A celebração foi num lindo sítio no interior de São Paulo, com o pôr do sol deslumbrante e com a presença de quem realmente importa. Porque tem um certo tipo de amor que já é casamento desde o começo.